Esse daí, meu querido, entendeu? É um perfeito idiota, porque para começar, entendeu? As multidões judaicas seguiam Jesus, até porque o Jesus fazia milagres, curava, só fazia o bem, entendeu? Então não foi o povo judeu que condenou Jesus, né? Naquele tribunal ali do Pôncio Pilatos, era a cúpula romana. E havia uma parte do Sanhedrin, liderada por Caifás, que era contra o Jesus. E a outra parte era a favor de Jesus, que era o caso dos seguidores do Gamaliel. Entendeu? E quem condena o Jesus à morte é os romanos, por isso que ele foi crucificado. Se fosse num tribunal judaico e decidido, entendeu? Nem o tribunal judaico, e muito menos o romano, dava ouvidos ao povo. Então isso é uma questão muito mal contada, entendeu? É nesse facto. Eu não sei como é que é na tradição oral católica, como é que rege lá sobre isso, que eu realmente não pesquisei. Estive na biblioteca do Vaticano, mas apenas uma vez como visitante. Então não sei nem que livro procurar para ver essa merda lá, entendeu? Nós judeus não votamos a favor da morte do Jesus, pai, entendeu? Aquele povo que decidiu ali quando o Pôncio Pilatos, né, manda fazer a opção entre o Barrabás, que é um nome muito estranho, né? Barrabás, filho do pai. Quem é que vai chamar filho do pai, né? Entendeu? Mas em todo caso, bom, é o que está lá nos evangelhos, né? Entendeu? É que ele era a turma do Caifás. O Caifás era um sumo sacerdote nomeado pelos romanos, não foi pelo o Sanhedrin, né? E o Roche Sanhedrin, que era o Gamaliel, era totalmente pró-Jesus, né? Entendeu? Inclusive está no Evangelho escrito isso, não sou eu que estou a falar e nem de fontes judaicas, né? Está no Evangelho, entendeu? Se não me engano, está no Evangelho, acho que de Mateus, pai, eu não sei, eu não me lembro, que eu já estudei isso aí tem muitas décadas atrás, pai, entendeu? Então, apesar que eu tenho uma Bíblia Ave Maria o pé da minha cabeceira, mas eu nunca abro, né? Eu nunca vejo mais, entendeu? Porque eu estudei isso nas épocas de universidade, né? E depois, quando eu estudei com o Rabino Yaakov Zeitun, né? Sobre o Maimônides, tudo, então eu fazia em São Tomás de Aquino, na universidade, eu fazia as interligações, né? Aí, bom, então é isso aí. Só que a tradição oral da igreja eu não tive lá muito acesso. Eu tive algumas vezes na biblioteca do Vaticano, entendeu? Mas como lá no Vaticano eu não morava lá, então não entendeu? Então não tive assim tantos acessos como eu pude ter quando eu estava na Alemanha, né? Entendeu? Nas bibliotecas e arquivos nacionais, né? E junto com as bibliotecas das sinagogas também. Agora, e quem prendeu Jesus foi a guarda do templo, que era romana, né? E ele foi levado ao Caifás. O Caifás era um agente, né? Um lacaio dos romanos, né? Como os saduceus eram, e alguma parte, entendeu? Dos fariseus. Não todos, entendeu? Mas alguma parte, né? Entendeu? Então, o que se passa é porque quando você lê os textos e as pessoas não vão nas entrelinhas, né? Então, quando fala que os fariseus, aí eu acho que 100% dos fariseus, né? São 100% dos saduceus, e não é assim. E parece que eles ignoram a parte que quando Jesus perambulava lá por todo Israel, entendeu? Ele era seguido por multidões, entendeu? E as festas de transformar água em vinho e multiplicação de pães e os peixes, não sei o quê. Parece que aquilo ali não existe, né? Entendeu? O pessoal não ignora isso, né? Entendeu? E o povo estava oprimido muito naquela altura pelos romanos. E os romanos não iam dar direito ao populacho, né? Todo dizer, vote quem vocês quiserem. Quem estava ali era um grupo seleto de judeus, entendeu? Que como é que foi aparecer ali, participar de um tribunal romano e tudo, entendeu? E outra coisa, dava espaço para toda a gente, entendeu? Então, quer dizer, são coisas básicas, né? Mas é que eu falo, é a maiêutica socrática que falta nessas maltas todas para de raciocinar e de saber ler, porque não sabem ler, entendeu? Lamentavelmente, não sabem ler. E, portanto, então
que se passa é isso, pai, entendeu? É isso aí. Então, quer dizer, e depois ele vai, aí o Caifás faz a entrevista com ele, parece que sofre algumas agressões, entendeu? E depois aquela tortura da cruz, carregar a cruz, e o negócio todo, e a crucificação, que é tudo só na mão dos romanos, né? E ninguém fala dos romanos, né? Fala dos judeus, entendeu? Então, é só absurdo em cima de absurdo, é de uma burrice, pai, entendeu? É de uma burrice que só a cabeça de orongo-pongo, junto com os negócios, para, entendeu? Fazer essa, os neonazistas que morrem de inveja, né? Opa, nós não negamos nada. Para começar, quem prendeu Jesus foi a guarda romana por ordem do Pilatos, né? Agora, o que houve ali foi a questão do Caifás. O Caifás era um corrupto, entendeu? Um sumo sacerdote, entendeu? Nomeado, empossado para ser o sumo sacerdote do grande templo de Jerusalém pelos romanos, mas ele não se atrevia a entrar no Kadosh HaKadosh, né? Porque para entrar lá tem que ser um homem puro, e se não fosse puro morria do local, ele nunca se atreveu a entrar, né? Aí fazia lá os salamalecos dele lá, as pirotecnias, entendeu? Mas não, entendeu? Era um agente romano. O Jesus foi preso pelos romanos, foi julgado pelos romanos, foi torturado pelos romanos, né? O judeu que traiu ele arrependeu-se, que foi o Judas Iscariote, entendeu? E suicidou-se, né? Em seguida. Entendeu? As multidões acompanhavam Jesus, até porque se beneficiavam muito dele, né? Com os milagres, essas coisas todas. Então, eu não sei de onde é que tiraram isso. Entendeu? Aquele povo lá que entre o Barrabás, que é um nome muito estranho, né? Filho do pai, né? O que vai chamar filho do pai, né? Entendeu? Tem muitos furos no evangelho que não convencem ao judeu, entendeu? Então, esse é um outro problema. Aquilo ali parece que foi escrito porque não sabia patavina de judaísmo. Entendeu? Mas então tem essas peculiaridades. Que povo é aquele, entendeu? Num tribunal romano que poderia, entendeu? Se naquela altura Roma estava na pior das suas administrações, porque o Império Romano era de oprimir os povos, né? Eles iam normalmente a convite, como foram para Israel a convite, entendeu? Para fazer uma defesa, que Israel era muito miúda, contra os grandes impérios vizinhos que queriam invadir Israel. Israel não havia um contingente, né? Como se uma Rússia quisesse invadir Portugal, por exemplo. Mas bem equipado que fosse tudo, você não tem um país com 10 milhões, encarar lá com 400, 500 milhões, né? Então, ou uma China, invadir um Chipre, uma coisa. Então você tem que contar com uma potência mais forte, né? Que é o caso dos Estados Unidos, que é chamado a polícia do mundo, né? Justamente por causa disso. Então ele vai dar uma garantia, né, a NATO, tudo, entendeu, aos países, para quê? Para que um opressor maior não venha a conquistá-los e oprimi-los. Só que naquela altura, né, naquela administração romana, estavam lá os romanos a extorquir o povo em tributos e negócio, encher o saco, negócio. Nós já tínhamos passado uma experiência muito ruim com os gregos, né, de Antíoco, que queria proibir o judeu de exercer o judaísmo, de eleitorar, entendeu? Queria obrigá-los a comer porco, comer imundícies todas, que eles comiam, essa coisa toda. Então já houve isso daí, né? Os romanos não chegaram a tanto, né? Mas estava a extorquir o povo muito nos impostos, né? No dinheiro. Então é isso. Então Jesus ali foi visto pelos romanos como uma espécie de um Gandhi, né? Um revolucionário pacífico, né? Mas que já estava a incomodar, essa coisa toda. Nunca foi contra o César, tanto é que tem aquele dia de César que é de César, porque muitos queriam usar os ensinamentos do Jesus como um pretexto a não pagar os tributos, né, romanos. O Jesus vai desbancar isso, mas isso eu estou falando pelos evangelhos, né? Que é as fontes que nós temos, entendeu? Porque o Talmud não fala nada de Jesus, de negócio, porque ele não foi acrescentado nada no Talmud, entendeu? Porque o que foi acrescentado no Talmud eram coisas de extremas revelâncias, né? E a relevância de Jesus, entendeu? Era como outras
correntes judaicas que haviam, né? Dos essênios, várias coisas dentro dos próprios fariseus, como há hoje no judaísmo, né? Muitos rebes, muitas correntes, muitos negócios, entendeu? Então isso aí não afetava nada, pá. Então, entendeu? Não, né? Tinha até os saduceus, que eram uma corrente muito mais materialista, né? É essa corrente dos saduceus que eram muito ligadas aos romanos. Esse pessoal não gostava do Jesus. Como temos hoje no judaísmo muitas intrigas internas e negócios, entendeu? Então os judeus são assim, tem muitas brigas internas, entendeu? Agora, na questão do julgamento do Jesus, houve lá isso, quer dizer, foi uma turma lá do Caifás, dos saduceus e negócios que estavam incomodados com ele e fizeram lá aquela coisa, mas não é o povo judeu, porque o povo não tinha acesso a esses tribunais, essas coisas todas, pá, entendeu? E os apóstolos, como eu falo, eram judeus, Maria era judia, as multidões que acompanhavam Jesus eram judeus, Jesus só se dirigia aos judeus e curou a samaritana, porque a samaritana etnicamente são judeus, né, os samaritanos. Todavia, eles não admitem o Talmud, né, eles só seguem a Torá ali ao pé da letra. Entendeu? Então era tipo assim, como se fosse uns hereges, tudo. Aí Jesus, bom, mas é uma samaritana, pai, é gente nossa, é meio desviada assim, mas é gente nossa, pai. E foi lá e curou a menina, pai, entendeu? Agora não quer dizer que ele nunca se dirigiu ao judeu, nunca saiu de Israel, inclusive quando era miúdo, né, que eles se refugiaram lá, que na Bíblia fala no Egito, mas aquilo ali era a terra de Israel, naquela altura toda, né? O Sinai, tudo era terra de Israel, entendeu? Então, aqui hoje é Egito, como você vai ver na Bíblia, às vezes o cara vai falar em Jordânia, falar em Síria, mas não existia esses países naquela altura, entendeu? Tinha a Arameia, tinha, entendeu? A Jordânia era o reino de Israel, entendeu? O reino do sul era de Israel, entendeu? Quer dizer, então é isso aí. Então o problema é esse, é fazer as leituras sem as ecdóticas e sem as protrépticas da época, né? Para saber exatamente como a pessoa tem que ter essa empatia e transferir isso para a altura, entendeu? E conhecer os fatos. Agora ler isso aí tudo, porra, a base da caralha, entendeu? Ele não entende merda nenhuma e sai falando um monte de bobagem. Tirar coisas de 2000 anos atrás, que as pessoas não têm essa bagagem histórica para poder compreender os temas, né? E entrar na teologia, na mistagogia, na caraça toda, da geopolítica da altura, tudo, não tem, né? Então aí pronto, aquele festival de burrice, pá, entendeu? Que me irrita e eu não tenho lá paciência com isso aí. Aí eu parei de ir dessa merda, nunca mais fui a canto nenhum, né? Entendeu? É isso aí, pá, entendeu?